Olá amigos, eu sou Carlos Barros e este é o canal História Crítica e Humorada. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a Reforma Protestante. Bom, a Reforma Protestante ela acontece entre os séculos XV e XVI. Importante você entender que a Reforma Protestante ela está em um momento em que a Europa está passando por uma série de transformações. A história procura entender isso buscando o estudo da Idade Média naquilo que foi o domínio da Igreja durante a chamada Alta Idade Média e um momento de transformações que a Europa passou na Baixa Idade Média. O que estava acontecendo na Baixa Idade Média? Bom, na Baixa Idade Média estava acontecendo o movimento das cruzadas, o renascimento comercial, o renascimento urbano, o renascimento cultural e científico, e aí você vai percebendo que diante de tanta situação, aquele sistema feudal ele vai dando lugar a um novo sistema, o sistema monárquico de poder absoluto dos reis. E encontramos dentro desse momento histórico de mudanças que a Europa está vivendo, a Reforma Protestante. Se o renascimento comercial conseguiu abalar a estrutura financeira do sistema feudal, e se o renascimento cultural conseguiu abalar a forma de vida das pessoas e o enxergar de um novo mundo, a Reforma Protestante ela vai vir para acabar, ou melhor, diminuir a influência da Igreja diante de pensamentos que se sustentou ao longo de mais de 1000 anos em toda a Europa. Bom, mas o que a Igreja estava fazendo para que a reforma acontecesse? Aí eu levo vocês para entender alguns pontos. O primeiro deles, a corrupção do clero. Então, muitos que entravam no clero, eles compravam títulos importantes para poder permanecer dentro de uma elite que era a elite da Igreja. Aqueles que não tinham heranças, porque a primogenitura dava o direito de posse de terras e de riqueza para os filhos mais velhos, os demais compravam títulos e assim eles não desciam, porque o sistema de sociedade da época era um sistema de estamentos. Era mantido para que as classes dominantes, a do clero e a dos nobres, pudessem sempre estar acima e dessa forma não haver um prejuízo àqueles que estavam dentro dessa herança de nascimento através daquele momento que se passa na Idade Média. Pois bem, além da corrupção do clero em vender cargos eclesiásticos, havia também o celibatismo, um dom, segundo a Igreja, dado àqueles que entravam no ministério para poder se manter castos, sem ter relações, sem ter casamento. Só o que acontecia? Muitos padres eles visitavam casas de prostituição e não dava em nada. Outro ponto é que a Igreja passou a vender indulgências, um documento que dava o perdão e um título em que a pessoa ao morrer ia ao céu. Agora você imagina como seria na cabeça do pobre, aquele que está vivendo esse momento de não poder comprar a salvação, de não poder comprar o perdão dos seus pecados. Um outro ponto importante e significativo é a venda de simonia. O que é isso? O que é a simonia? São relíquias sagradas. E essas relíquias são vendidas de forma ilegal. Por exemplo, vendia-se pedaços de madeira dizendo ser a cruz de Cristo. E há um historiador que ele diz que era tanta madeira vendida dizendo ser a cruz de Cristo que dava para fazer a Arca de Noé. Vendiam também crânios de João Batista, aquele que foi degolado por Herodes, na festa que acontece com Herodias e a sua filha. E havia dentro das igrejas locais onde muitos crânios existiam dizendo ser de João Batista. Então são coisas sagradas que se vendem e de forma ilegal. Daí então isso passou a ser questionado. Então esses pontos que a gente está falando, muitos começaram a fazer uma série de questionamentos e de contrário à forma como a Igreja estava vivendo aquele momento de venda, de corrupção, de prostituição do clero, e dessa forma alguns começaram a trazer ideias diferentes da Igreja. Lembrar uma coisa importante, que o renascimento cultural já estava tirando algumas ideias formadas, alguns tabus criados pela Igreja e mostrando cientificamente que muito do que a Igreja pregava ao longo do tempo, de algumas teorias, não eram verdades. Agora, quando a reforma protestante ela chega, ela passa a questionar o poder da religião na Europa. Quando se fala em reforma protestante, logo vem à nossa mente Martinho Lutero, Calvino, Henrique VIII, mas na verdade não são os únicos que vieram com a proposta de trazer questionamentos à igreja
e de reformar a igreja. Olha, que a ideia dos reformistas não era criar novas religiões, era formar dentro da igreja uma situação que desse à igreja uma novidade de vida. Dar uma nova religião à Igreja Católica, não de fazer novas igrejas. Por isso, a ideia de reforma. Bom, antes ainda desses reformistas citados, é preciso entender que outros já vieram trazendo ideias diferenciadas da igreja. São chamados os pré-reformistas. Quem são eles? John Wycliffe. Ele era chamado de a estrela da manhã. Era muito respeitado pela igreja e muito do que ele questionou, ele não sofreu perseguições e morte como outros tidos como hereges, porque a igreja temia que a população, por gostar tanto de Wycliffe, fizesse uma revolução contra a Igreja Católica. Ele foi importante como um pré-reformista, e um outro também pré-reformista, Jan Hus, um tcheco, começou a pregar muita coisa que a igreja estava vivendo naquele momento de forma errônea. Só que Jan Hus, ele não teve a mesma sorte de Wycliffe. Jan Hus, ele foi queimado em praça pública para que as pessoas pudessem entender que aqueles que se posicionassem contra a igreja, esses teriam que pagar pelo que havia dito, ok? Para reformistas, quem são os reformistas? Aí a história coloca três elementos importantes dentro da reforma protestante no início do século XVI. O principal deles, Martinho Lutero. Martinho Lutero foi aquele que, odiado pela igreja, trouxe 95 teses chamadas de as teses de justificação pela fé. Porque a igreja católica pregava a pregação de salvação pela fé e pelas obras. E Martinho Lutero, ele trouxe a ideia de que o homem, ele seria salvo pela fé, mediante a graça. Um ponto que passa a divergir do ensino da igreja no início do século XVI. Bom, ele foi tão ousado que ele pegou as 95 teses e foi na igreja de Wittenberg e colocou nas portas da igreja aquilo que ele pensava sobre salvação e sobre fé. Por conta disso, ele passou a ser perseguido. Foi dado um documento contra Martinho Lutero e aquilo que ele havia feito ao declarar essas 95 teses de justificação pela fé. E Martinho Lutero, o que ele fez com isso? Pegou o documento, rasgou e queimou, ameaçando então o poder da igreja. Com isso, a igreja começa a perseguir Martinho Lutero e ele precisa fugir, se refugiar, para que ele tenha condição de escrever a Bíblia na sua própria língua. Daí vai surgir então a Bíblia no alemão. Martinho Lutero, ele fala de salvação através da fé e da graça, e com o tempo os homens começaram a trazer ideias de Martinho Lutero que faz surgir a igreja luterana. Dos 7 pontos que são os 7 sacramentos da Igreja Católica, ele aceitava o batismo e a Eucaristia, que é a Santa Ceia. Os caras fizeram uma reforma na Alemanha e muitos seguidores de Martinho Lutero, eles começaram a fazer revoltas, e vem então a revolta camponesa, que essa vai se traduzir numa ideia de que quem está no campo, quem serve, ele tem uma importância fundamental no papel de produção de riqueza, e que não somente aqueles que são donos da terra. Nisso há uma igualdade entre os servos e aqueles que são donos das terras. Daí a reforma, ela vai trazer esse papel importante de questionar também a nobreza, não somente a igreja. Por isso vai existir essa revolta dos camponeses. Bom, saindo um pouco de Martinho Lutero, aí nós encontramos um cara na França chamado Calvino. Calvino, ele é o responsável por trazer um conhecimento de salvação um pouco diferenciado daquilo que era a visão de Martinho Lutero. Ele vai pregar salvação pela fé e pela graça, mas através da predestinação. O que é isso? A predestinação é a ideia de que Deus, ele escolhe todas as pessoas que ele quer salvar. Diferente de Lutero, que Lutero diz que precisa apenas aceitar a salvação que Cristo dá a todas as pessoas. Calvino, ele trouxe então a ideia do que se chama de calvinista, e algumas igrejas surgem a partir dessa visão calvinista, entre elas a igreja presbiteriana. Bom, aceitava também a Eucaristia e o batismo. Pregou bastante dentro da França, e a mensagem dele se difundiu também para Países Baixos e Suíça, onde um cara chamado Zwinglio deu uma força muito grande à reforma protestante dentro da Suíça.
E por fim, um terceiro cara que a gente quer falar é Henrique VIII, rei da Inglaterra. Bom, esse cara, ele pregava, assim como Lutero, a salvação pela fé e a graça. Mas muita coisa do que ele ensinou foi muito próximo daquilo que Calvino pregou na França. Daí surge a reforma anglicana. Essa reforma anglicana, ela trouxe para a Inglaterra uma religião que todos deveriam aceitar, caso contrário, eram perseguidos e usavam também de violência contra aqueles que se recusassem a ser anglicanos. Vê que a igreja anglicana até hoje é uma força muito grande na Inglaterra. Aceitava a princípio, e até Henrique VIII escreveu no seu livro os 7 sacramentos, mas depois, como seguiu muito próximo daquilo que foi Calvino, aceitou o sacramento e também o batismo como 2 pontos da Eucaristia pregado na época. Diante das reformas que vão acontecendo na Europa, o protestantismo começa a crescer bastante. E esse crescimento, a Igreja Católica, ela começa a se preocupar e querer barrar o que está acontecendo. Isso, ou a forma como a Igreja vai encarar esse crescimento do protestantismo, é chamado de a Contra-Reforma Católica. Os caras se reuniram em Trento e lá eles tomaram decisões. O alto clero começa a tomar medidas para poder evitar o protestantismo se espalhar na Europa. E o que eles fazem? Bom, eles começam a proibir livros que são considerados livros sagrados para muitos do mundo religioso, como por exemplo a Bíblia, e passa a proibir a língua. O latim, como era a língua oficial da Igreja Católica, é essa língua que deve ser usada a Bíblia. Mas só que algumas traduções são levadas para a Europa em línguas de acordo com a sua própria língua materna, e a Igreja não aceita. Além da Bíblia, outros livros são considerados livros perigosos e por isso são proibidos. Daí o index vai ser essa proibição, e muitos livros serão queimados pela igreja em praça pública para que as pessoas entendam que o negócio é sério, é perigoso. Alguns que estão vivendo o protestantismo, eles vão ficar revoltados com muitas das decisões tomadas pela igreja. E muitas rebeliões vão acontecer. Inclusive, vai existir na França um massacre chamado de Massacre de São Bartolomeu. Mais de 100 mil protestantes são mortos nesse massacre. Porque as pessoas começam a fazer movimentos, irem contra a igreja, e o choque que vai existir entre protestantes de um lado, católicos de outro, geram confusões, intrigas e muita violência. Uma outra decisão importante tomada pela igreja para impedir o crescimento do protestantismo foi estar à frente da corrida por outro continente. Então o que você vai encontrar com a chegada dos portugueses e espanhóis na América nada mais é do que a Igreja Católica se reunindo com os 2 impérios poderosos daquele momento, e vai fazer uma distribuição das terras para Portugal e Espanha, se eles encontrarem essas terras a partir de Cabo Verde, um chamado Tratado de Tordesilhas. Então, do Tratado de Tordesilhas, parte do litoral brasileiro fica com Portugal e o resto da América passaria então a ser da Espanha. O que era que a igreja ganharia com isso? Bom, levar da Europa para a América a fé católica. E aí a expansão do cristianismo católico para o continente americano. O resultado disso é que a Igreja Católica se fortaleceu bastante, cresceu muito dentro do continente americano, e você tem, por exemplo, o Brasil, o maior país católico do mundo. Então, amigos, aí você encontra dentro desse contexto uma série de mudanças que estão acontecendo, e que a reforma ela foi muito significativa para as mudanças acontecerem principalmente dentro do continente europeu. Quando alguns reis entenderam que o crescimento do protestantismo era grande, o que eles fizeram? Assinaram documentos para que fosse permitido novas religiões exercerem os seus cultos e se estabelecerem dentro da Europa. Daí então segue o crescimento da reforma, não somente na Europa, mas no resto do mundo. É isso aí, amigos. É o que nós temos hoje sobre a reforma protestante. Se você gostou, se inscreva no canal, dê um like maroto, né? E ative o sininho para você receber notificações sempre que um vídeo novo chegar até você através desse canal. Valeu e até uma próxima.